Edson Cardoso e família, Késio Aguiar e família, Sebastião Custódio e família, Cleone da Silva e família, Vitelmo Pereira dos Anjos e família, Josafá Pedro da Silva e família, Gidenilson Santos Silva e família, Geisa Santos Silva e família, Givanildo Santos Silva e família, Francisco Pereira da Silva e família, Janderson Santos Silva e família, Venerando Manuel de Oliveira e família, Marisete e Agostinho, Gabriel Rogério do Prado, Sebastião Divino, Pastor Cleuber por viagem, Cleudson que está ausente por motivo de trabalho, Neuza Martins, Moisés Grafe. Se você também não enviou seu pedido por escrito, levante uma de suas mãos. Você que está cultuando conosco através da internet, se você tem um pedido especial, levante suas mãos nesta hora, levante a sua voz. A igreja nesta hora levanta a sua voz em oração, intercedendo a favor de cada uma dessas pessoas, destas mãos levantadas nesta manhã. Senhor Jesus Cristo, essas pessoas, Senhor, enviaram seus nomes, Senhor. Elas creem na oração desta igreja, porque sabe que aqui há um Deus que ouve a oração, ó Pai. E nós queremos pedir ao Senhor que seja o socorro bem presente na hora da angústia delas, ó Pai. Nós também nos incluímos nesses pedidos de oração. Eu me incluo nesses pedidos de oração, ó Pai, porque entre todos esses necessitados, o maior sou eu, ó Pai. Deus querido e Pai de amor, continue a nos abençoar, nos dando um bom dia, uma boa escola agora com toda a igreja, Senhor. Venha nos corrigir, nos redarguir, nos ensinar a viver uma vida, ó Deus, consagrada ao Senhor. Pai celestial, conceda o perdão de todos os nossos pecados,
Abençoe o pregador desta manhã. Abençoe os louvores, ó Deus, cada hino que será cantada. Ó Deus querido, abençoe estes instrumentos, Senhor. Os irmãos que tocam, Senhor, os irmãos que filmam no estúdio ali, aquelas pessoas que estão cultuando conosco através da internet, ó Deus, que eles possam receber este mesmo poder que está presente aqui agora, ó Deus, possa receber a cura, a libertação, a solução de cada problema. Deus bendito e Pai de amor, que o Senhor tome, ó Deus, cada um de nós em Tuas mãos, Senhor, e que o Senhor possa cuidar de nós. Que cada igreja neste momento que está tendo esta escola dominical seja abençoada pelo Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa continuar nos falando. Livra-nos, ó Deus, do mal deste dia. Guarda-nos para a hora da aparição do Senhor nas nuvens, ó Deus. Porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor é a força desta igreja. Por isso nós nos colocamos na presença do Senhor como vitoriosos, ó Deus. Nós não somos derrotados, nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, aquele que nos amou, ó Pai. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja louvado nesta manhã. Gênesis capítulo 24. Gênesis capítulo 24. Escritura para a meditação desta manhã. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos do Senhor. Nós vamos adorar ao Senhor com o hino de número 181. Número 181. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz que segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paz.
a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos nossos trabalhos aqui todas as quartas-feiras, culto de oração, iniciando com o programa Fé para Vencer, diretamente de Goiânia, a partir das 18h30. Sexta-feira também, pregação da palavra, também a partir das 18h30. Sábado nós temos nosso programa Fé para Vencer, como também nós temos a reunião aqui interna, né? A reunião de consagração no sábado de manhã, às 8 horas da manhã. E o programa às 19h15, às 19 horas, Rádio Manchester 590 AM. Domingo de manhã, escola dominical, como está acontecendo agora, às 7h30, trabalham com os jovens, companheirismo à tarde, às 16 horas, e também à noite, às 18 horas. Nesse instante, nós vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Não importa o caminho, é longo e difícil demais, pois a dor que quer ser minha amiga desafia minha paz. Já não posso andar, minhas mãos são pesadas demais. Só me resta a voz e por isso posso cantar. Vida, eu tenho vida. Não importa o momento, é difícil, mas eu tenho vida. A esperança de ver o bom mestre bem perto de chegar. Eu canto, eu grito, eu choro, mas não posso parar, pois a vida e o ar que respiro foi Ele quem deu. Eu tenho a vida que é Cristo, não devo temer. Vida, eu tenho vida. Não importa o momento, é difícil, mas eu tenho vida.
Senhor continue nos dando um bom dia, um bom tempo, com a sua presença. Estivemos fora por uma semana, e uma semana parece muito tempo. Nos tornamos realmente uma família. Mas fiz uma visita à Niquelândia e, assim, tempo em tempo a gente faz essa visita. Niquelândia, Padre Bernardo, são igrejas às quais nós nos sentimos devedores, pela confiança, né, que teve e que tem nesta igreja, neste ministério. A igreja de Niquelândia, praticamente eu convenci a igreja a votar, a eleger o pastor Osair. Não impondo, mas conscientizando, e conseguimos convencer a igreja, né? Essa é a verdade. Está muito bem a igreja, apesar de mudaram muitos irmãos, então ficou um pequeno grupo, mas é um grupo muito firme, está abençoado. E dando um voto de confiança no nosso ministério, então a igreja foi unânime em eleger o pastor Isaías como pastor, Osair como pastor. Mas eu prometi para a igreja, né, que se a igreja votasse, elegesse, então ficaria tudo em casa, a gente sempre estaria por lá também. E seria bom para a igreja, mas respeitando o direito da igreja, não como imposição. E a igreja foi unânime, mas a gente fica devedor. De vez em quando a gente vai lá, faz uma visita de confirmação, de companheirismo, porque graças a Deus está indo bem. E assim todo o campo, né, que está aí sob os cuidados do pastor Edio e os irmãos, pastor Cleumer também, tem essa confiança, esse descanso nesse ministério. Não me refiro à minha pessoa, não, mas ao ministério, ao ofício. O ministério que Deus está agindo, né, nessa cidade, nessa região aqui de Anápolis, já há muitos anos. Pastor Elias, né, também tem seu campo, mas também muito submisso e muito filho, né? Muito familiar conosco aqui. Agora, por fim, irmão Lázaro, irmão Adolfo, que tem sido uma grande bênção para este ministério também. A igreja está sendo muito abençoada com o irmão Lázaro, sua família, que está aqui, parte da família. E na sexta-feira, o evangelista irmão Adolfo pregou uma grande mensagem. E a gente desejou a continuar meditando dentro da mesma linha que ele nos trouxe na sexta-feira sobre Abraão. Esse grande personagem, Abraão. Daqui a pouquinho estaremos lendo em Gênesis 24. Ontem fizemos uma visita evangelística, trabalho evangelístico, lá no Industrial, onde estivemos também na quinta-feira. Quinta-feira saímos de lá quase meia-noite, ontem quase 11 horas da noite. Mas foi uma reunião muito frutífera, muito boa. Esse é o tipo de evangelismo que eu sou apaixonado por ele, o evangelismo corpo a corpo. Com uma família grande, a família do irmão David, irmãos, mãe, irmã,
cunhadas. E eles, fomos lá numa visita, assim, não culto, mas uma visita evangelística. Eu gosto de sentar com a família e pôr a Bíblia para funcionar, né? Então, eles fizeram muitas perguntas dentro da mensagem e o tempo fica curto. Um mal termina de fazer pergunta, o outro já está fazendo outra, o outro já faz outra, né? E a gente fica assim no meio de um oceano. E a família está muito admirada com a mensagem. Tivemos 3 decisões ontem ao batismo e outros da família também muito interessados e vão passando de um para o outro. E foi muito bonito, muito bom. Esse é um tipo de evangelismo que funciona. A gente sentar e ouvir. Deixar que façam as perguntas, esclareçam. E a gente passeia na Bíblia, né, de capa a capa. Com relação à mensagem, eu disse para eles acharam muito interessante. Falei, irmão, tudo que as denominações usam contra a mensagem, uma vez que não tem argumento bíblico contra a mensagem, então partem para blasfêmias. Então nos chamam de seita, de heresia e assim por diante. Por quê? Porque não tem argumento bíblico contra a mensagem. Aí entramos em muitos assuntos, como usos e costumes, por exemplo. Eles dizem, mas não tem nada a ver. Deus quer é o coração, o que vale é a intenção. E como a mulher veste, como a mulher usa, não tem nada a ver. A música não tem nada a ver. E foi indo assim. Falei, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos arrancando as folhas da Bíblia onde diz que tem a ver, então. Se usos e costumes não tem nada a ver, então vamos arrancar as cartas de Pedro da Bíblia. Vamos arrancar as cartas de Paulo da Bíblia. Aí eu disse, agora nós vamos tirar as folhas da Bíblia que fala no batismo. Vamos tirar as folhas da Bíblia que fala no profeta. Nós vamos ficar só com as capas da Bíblia. Eles riram, acharam muito interessante isso. E é verdade. Uma moça diz, mas pastor, quanto à música, eu acho que vale a intenção. Se a gente está louvando a Deus, a gente está dançando, a gente está defendendo essa música gospel, esse ritmo terrível. Eu disse, minha filha, vamos fazer o seguinte, não é a sua boa intenção e nem a minha, é o que está escrito. A sua intenção pode ser muito boa, mas o seu discernimento pode ser mau. E disse assim, contei para ela a história da moça que encontrou um gatinho quase morto na rua, noite de muito frio, geada. E ela teve boa intenção. Pegou o gatinho, levou para casa, colocou num forno, acendeu o forno para aquecer rápido o gatinho, para ele não morrer. Só que ela esqueceu o gatinho. Quando voltou lá, o gatinho estava torrado. A intenção dela foi boa, mas o discernimento foi mau. Então, a intenção de quem canta esse tipo de música é boa, mas o discernimento é mau. E um irmão do irmão David, que é um grande talento na música, achou isso muito interessante. Falei, olha, Deus não aceita um sacrifício com mancha. Deus nunca aceitou uma oferta com mancha. Então, o hino pode estar falando em Jesus o tempo todo, mas ele é um sacrifício com mancha, ele está errado. Deus não aceita um sacrifício desse. Como não aceitou o culto de Caim. E mostramos, a intenção de Caim era a melhor possível. Ele era religioso, ele queria adorar a Deus. Quando ele levantou aquele altar,
quando ele dirigiu aquele culto, a sua intenção não era adorar Satanás, era adorar a Deus. Mas Deus não aceitou, porque Caim teve uma concepção mental, por isso ele fez aquele altar. Mas Abel tinha revelação. Era um culto feio, rústico, sacrifício com sangue, um cordeiro sangrento ali, em cima do altar, apontando para o cordeiro, Jesus. Então Deus atentou para a oferta, para o culto de Abel, e virou as costas para o culto de Caim, embora a intenção de Caim era muito boa. Isso foi suficiente para o irmão entender e já renunciou tudo. Compositor, músico, mas desse tipo, né? Gospel. E pude ver que eles abraçaram realmente a mensagem com muito, muito amor mesmo. Agora, duas irmãs dessa família me fizeram muitas perguntas. E uma delas, assim que eu cheguei lá na quinta-feira, eu fui olhando naquela irmã e disse: essa é uma eleita. Essa tem todos os sinais de uma eleita. Nem ainda foi batizada e já tem postura, testemunho de irmãs aqui de 40 anos na mensagem. Muito bonito o testemunho daquela irmã. Não tive dúvida. Logo ela começou a falar. E eu achei interessante assim, são pessoas sinceras, são alguns eleitos que ainda estão como espigas aí na palhada. A colheita já aconteceu, a colhedeira já passou. Hoje nós estamos respigando. O evangelismo hoje não faz nada mais do que respigar, catar alguma espiguinha que ficou esquecida, largada no meio da roça, da palhada. Colhe-se o feijão, depois vem a cata. Pessoas vêm tirando aqueles cipózinhos que ficam, né? E dali às vezes dá junta feijão para a família toda, para o ano todo. E hoje o evangelismo está respigando, está catando. Não é mais como quando a colhedeira passou. Mas são pessoas muito sinceras e que estão muito sedentas, e quando vê a mensagem ficam vislumbradas. Ficam de boca aberta, ficam felizes demais por saber que sim, há uma mensagem, há um evangelho puro. Há um evangelho puro. Mostrei para eles lá, irmãos, Deus começou, inclusive estou elaborando um folheto com isso. Deus nunca fez nada a não ser através de profeta. Ele começou com profeta, no Velho Testamento, Enoque, Noé, e foi vindo, profetas no Velho Testamento. Terminou o Velho Testamento com a promessa de um profeta para o Novo. Os dois últimos versículos do Velho Testamento, Malaquias 4, 5 e 6, os dois últimos versículos do Velho Testamento prometendo o profeta Elias para o Novo Testamento. O Velho Testamento termina assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Terminou o Velho Testamento prometendo um profeta. João foi o último entre a lei e a graça. João é prometido em Malaquias 4. Mateus 17, 11, Jesus disse: na verdade, Elias virá. E restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, falando de João.
14 anos depois de João veio Paulo, profeta e apóstolo. Então mencionam a escritura onde Jesus diz: a lei e os profetas veio até João. Então eles dizem, então não tem mais profeta. Só que nós encontramos Paulo 14 anos depois de João. Profeta por excelência, apóstolo e profeta aos gentios. Quer dizer, a lei e os profetas da lei veio até João. Mas no Novo Testamento, na era da graça, nós temos a graça e os profetas da graça. Aí nós vimos isso, a promessa de um profeta, antes do arrebatamento, antes do grande e terrível dia do Senhor, para restaurar todas as coisas. Ficaram durante as eras. O último versículo do Velho Testamento diz assim: para que eu não venha e fira a terra com maldição. O último versículo do Novo Testamento diz: eis que cedo venho. Os dois últimos versículos da Bíblia, do Novo Testamento. Eis que cedo venho. Termina as eras, acontece o arrebatamento através de um profeta, de Elias, prometido no fim do Velho Testamento. Depois do arrebatamento, Deus termina o seu trabalho com os judeus através de dois profetas, Moisés e Elias. Não serão profetas, mensageiros com o espírito de Moisés e Elias, mas serão Moisés e Elias mesmos, que descerão para a terra para trabalhar e converter o coração dos 144 mil que reconhecerão a Jesus como Messias. Deus terminando com os judeus através de profetas. Lei e profetas. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. Ali é o fim. Depois vem o trono branco. Aí nós vimos uma coisa, desde o início, desde Abel, Jesus diz, o sangue de Abel clama. Desde Abel, o ódio religioso perseguindo, maltratando e matando os profetas de Deus. Esse ministério sempre foi odiado pela semente religiosa, semente de Caim. E Jesus mencionou isso, eu achei isso muito profundo, quando Jesus falando, né, com os judeus, ele mencionou isso. Veja aqui, ó. Isso é um folheto que estamos elaborando. Leia com atenção São Mateus 23, 29 a 35. Para que caia sobre vós todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Jesus fez essa declaração aos escribas e fariseus religiosos, que testificaram que eram filhos dos que mataram os profetas do Velho Testamento. Então começou lá com Abel, essa semente matando, fechando a boca do profeta. Religiosos. Todos o Velho Testamento, Novo Testamento, e Moisés e Elias serão mortos pela besta dentro da grande tribulação. Eles serão mortos, assassinados, pelo mesmo ódio religioso lá do Éden. Deus começou no início do mundo com o profeta e a semente da serpente atrás dos profetas, matando-os.
Deus vai terminar com 2 profetas na terra e o ódio religioso atrás. Eles vão matar e vão fazer festas, vão enviar presentes uns aos outros, porque foram mortos aqueles que atormentavam, porque eles vão chamar as pragas. Moisés e Elias vão chamar as pragas de novo. Então, quando eles forem mortos, eles vão fazer festa, vão comemorar. Porque eis que aqueles que nos atormentavam estão mortos e jazerão na praça da grande cidade. Mas só que eles ressuscitarão de novo. Eles ressuscitarão de novo. Irmãos, nós somos filhos dos profetas. Nós amamos o profeta de Deus. O profeta é a boca de Deus na terra. Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos os profetas. Ele nunca fez, ele não faz. E até a entrada dos judeus, dos 144 mil, é através de profetas. Que coisa maravilhosa, né? Coisa linda isso. Então desejamos despertar a sua atenção para uma infalível realidade bíblica. É isso que eu já falei, né? E isso esclarece tudo. Isso traz regozijo, né, para as nossas almas. Agora, voltando ao assunto, essa irmã, assim, fazendo perguntas de detalhes assim, temor, sabe como é o primeiro amor, né? Que temor dá lição em nós velhos na mensagem. E muitas velhas na mensagem. Ela começou a fazer perguntas, mas com muito temor. Pastor, o que o senhor fala? É errado a gente passar uma basinha na unha? Não é esmalte, é uma basinha da cor da unha. É errado a gente passar uma basinha no rosto? Mas com tanto temor, porque não quer fazer nada errado mais. Irmã, nós não somos a igreja do pode, não pode, faz porque pode, não faz porque não pode. E o cabelo, é errado a gente pintar o cabelo, a gente passar prancha no cabelo, até isso elas perguntaram. É pecado a gente passar prancha no cabelo, é pecado a gente pintar o cabelo. Irmã, nós temos Bíblia para dizer, a mulher não corte o cabelo. Agora, o resto, a irmã tem a resposta no seu coração. A mulher cristã tem uma Bíblia implícita que te leva, diz para ela, que te leva a sentir-se mal quando faz o mal, te leva a sentir-se bem quando faz o bem. Falei, olha, essas coisas aí, a irmã vai ouvindo a mensagem e a irmã vai se despojando de tudo aquilo que a sua consciência não vai permitir. Mas a irmã, eu digo para a irmã, eu te mostrei para vocês o fundamento, os rudimentos da doutrina. E essas pequenas coisas que às vezes nós dizemos assim, eu não tenho Bíblia para dizer que você não deve usar uma base de cor natural, há uma Bíblia implícita no seu coração que te responde isso. E a irmã vai entendendo qual é a verdadeira adoração. É poder fazer uma coisa e não fazer. É sentir mal com uma coisa que muitas sentem bem e a irmã vai sentir mal. Isso não vai ser próprio da irmã mais. E a gente vê, são pessoas como aquelas que sentavam no chão aos pés de Jesus para ouvir palavras de vida eterna. Come cada palavra. Eu pensei assim, meu Deus, uma irmã dessa, quando ela batizar, com esse temor sobre uma base, e ela for lavar os pés das nossas irmãs velhas na mensagem, né? Será que ela não vai ter alguma surpresa, não?
pensar, meu Deus, agora eu encontrei o poço, né? Que saciou a minha sede. Agora eu encontrei uma igreja que vive a palavra. Eu estive pensando, irmão David, ontem, que tal essa irmã quando for lavar os pés? Será que ela não vai ter alguma surpresa ali? Porque ela pergunta coisas tão detalhes assim, com aquele temor de Deus. E às vezes até pensa, agora eu encontrei uma igreja perfeita. Mas tem uma coisa. Ela terá que ouvir uma coisa antes do seu batismo. Irmã, todo grupo tem 3 classes de crentes. Não são todos. Irmã, dentro desta igreja tem uma igreja que será arrebatada. No meio dessas jovens, tem jovens que serão arrebatadas. Entre esse grande grupo de jovens tem eleitos e eleitas, que tem a Bíblia implícita, não tem que estar sendo proibido, não vai aqui, não vai ali, não faça isso, não usa esmalte, não corta cabelo. Não, pode, não vou ficar gastando tempo no púlpito com isso. Pode, não pode, faz, não faz. Regras, um pouco aqui, um pouco ali, como Isaías diz. Imposições. Mas a palavra está sendo pregada. E a palavra está surtindo o devido efeito na vida de cada eleito. Qualquer moça que venha tem que vir sabendo, há um grupo no meio dessa mocidade que já está arrebatado já. E não precisa pai estar proibindo e vigiando, e pastor estar proibindo e cerca daqui. Não precisa disso, não, pode deixar. Entre esse grande grupo de irmãs tem eleitas. Claro que eu prego, crendo que todas são. Claro que eu prego, crendo que todos são. Crendo que eu também seja. Pela misericórdia de Deus. Mas nunca devemos pregar para uma pessoa tão sincera como essas, dizendo, você vai ver uma igreja perfeita, na nossa igreja é assim, na nossa igreja você nunca vai ver uma irmã com esmalte, você nunca vai ver uma irmã com cabelo cortado. Se a gente fizer assim, a gente vai sofrer uma decepção e vai jogar aquela pessoa em dificuldade. O que nós já estamos falando? A palavra que a irmã vai ouvir no púlpito é perfeita. Não tem falha nela. Não tem gargalho nela, não. É perfeita. 100% perfeita. E ela está promovendo uma fé perfeita no coração dos eleitos. Palavra perfeita, fé perfeita, Deus perfeito, arrebatamento perfeito. Mas são 3 classes. Ao evangelizar, diga isso. Não saia da sua igreja só porque lá tem problema, porque aqui também tem. Você vai ver esmalte aqui também, no lava-pés. Infelizmente vai. Vai ver coisas que a irmã pensaria que não veria nunca. Seria uma igreja perfeita. Já está cansada de tanta coisa, meu Deus. Parece que deveria ser um descanso, né? E de fato é. Mas como uma irmã aqui, que ainda não é batizada, mas é um exemplo. Não vou citar nome, é um exemplo. Não é batizada ainda, mas é um exemplo. Ela ouve a palavra. Ela põe em prática a palavra. Me deram o testemunho de um irmão da igreja que foi à sua casa e começou a lamentar e falar de seus problemas, de sua separação, de seu divórcio com a esposa. Começou a falar com ela, muito amigo da família. Começou a lamentar, a falar da separação, do divórcio e tal e tal. A irmã disse assim, irmão,
O que nós temos aprendido lá na igreja é que esse assunto é de escritório. Só deve conversar com o pastor e não comigo. E nem batizada ela é. Quando há tantas que a coisa vai longe, né? Vai longe, vai, fala, e julga, e condena. E essa mulher não devia casar, e esse homem não podia casar, isso não podia, isso vai para o inferno, e isso. Quando a irmã que nem batizada deu uma lição dessa. O que nós temos aprendido lá, irmão, que esse assunto não é assunto de membros, esse é assunto de escritório. O senhor deve procurar o pastor da igreja e não a nós, para tratar desse assunto. Por que todo mundo não age assim? Agora, que essas pessoas venham e encontrem refrigério na palavra, encontrem refrigério na igreja, e elas são conscientizadas, não se julgam todo por um pouco, porque há irmãs que sobem aqui com roupas que não deveriam usar nem em sua casa, roupas justas, roupas coladas, nojentas, parecendo um saco de areia, rebolando na hora de tomar a ceia aqui, não deveriam ser tão atrevidas assim de subir numa escadinha dessa para tomar a ceia com a roupa dessa. Mas adianta falar? E não são novas convertidas, não. Novas convertidas estão vindo com tremor. Pastor pode usar uma basinha, pastor pode usar uma coisinha no rosto. Não. Pode ver que é gente que está caducando já na mensagem, nasceu na mensagem e nunca conserta, nunca tem caráter, nunca vê que isso é indecoroso, isso é indecente, isso é imoral, isso é nojento. E que nossos irmãos deveriam enfrentar essa luta de ter que virar o rosto só lá na rua e não na igreja. A igreja deveria ser um lugar de paz, de sossego para os irmãos, de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor, não ter que estar virando o rosto até dentro da igreja. E não são adolescentes também, não. As moças dão menos trabalho nisso. E Paulo diz, ou Pedro diz, as mais velhas ensinem as mais novas. Paulo disse a Timóteo, que as mais velhas ensinem as mais novas. Quer dizer, as mães ensinem as filhas, mas as mães velhas, que tipo de exemplo que estão dando muitas delas? Se as filhas forem usar do jeito que elas usam. E há igrejas, as igrejas têm espírito. Há uma igreja que hoje não está mais no companheirismo. É um espírito de decote de velhas. Uma velha arada cheia de decotes nojentos. Mas aquilo pegou, virou moda na igreja. Não são as moças, são velhas, senhoras casadas, mães de famílias. Com decotes escandalosos. Asquerosos, chegam a ser asquerosos. E se sentem tão bonitas, como se sentem, como se acham, né? É um espírito que pega a igreja. Não deveria ser assim, mas é. Quando é que isso vai acabar? Acho que nunca. Só quando acontecer o arrebatamento. Mas ainda há. Como seria bom se uma irmã dessa chegasse e não visse nada disso? Irmãs todas de cabelos longos, como o irmão Brana viu na visão da noiva. Cabelos longos, que cobria todas as costas. Nenhuma toque de salto nesse desfile, nenhuma, elas estavam descalços, sem nenhuma prepotência, descalço quer dizer isso, todas vestidas ao estilo de cada nação, mas todas vestidas como cristãs,
Ali estavam todas as nações representadas, mas o Espírito era universal, era um só. Ali não tinha mulheres romanas, italianas, americanas, brasileiras. Todas eram iguais. Todas são iguais. Todas que amam essa mensagem são iguais. Vestem iguais. Bom seria que essas irmãs chegassem aqui e vissem aquele desfile que o irmão Branham viu na fila da ceia. Nenhuma saia apertada, nem cabelo cortado, mas aquele glorioso desfile que ia dizendo: firmes e adiante, hostes da fé, firmes e adiante, hostes da fé, firmes e adiante, hostes da fé. Primeiro a igreja mundana passou, o profeta entrou em desespero. Disse: é isso que nós conseguimos produzir? Mas logo ela se foi. Aquela coisa horrível. E o profeta viu aquelas mulheres do jeito que elas estão usando hoje. Mas logo entrou a noiva eleita, que dá crédito a esta mensagem. Ah, que coisa linda, que coisa gloriosa. Que desfile magnífico era aquele. A visão da noiva. Não tinha um salto alto na fila da ceia. Não tinha uma saia curta, numa saia apertada. Não tinha um decote, não tinha nada disso. Firmes e adiante, hostes da fé. Uma irmãzinha, última da fila, começou a vacilar. Começou a ir aqui, começou a ir num shopping ali, começou um namoro ali. O irmão Branham gritou: filha, não saia da fila, volte! Ele gritou desesperadamente: não saia da fila. E esse grito dessa águia continua 24 horas no ouvido de cada homem eleito, de cada mulher eleita: filha, não saia da fila. Não saia, essa voz está no seu coração. Não saia, volte, volte. Posicione de novo, acerte os seus passos de novo. Não é hora disso. Ah, se nós, se eu, se nós, veteranos, velhos, pioneiros, tivéssemos o mesmo temor que essas pessoas que estão chegando têm. Claro, não generalizando. Claro, quando essa mocidade passa na fila da ceia, há um regozijo no nosso coração. Há um grupo de jovens que não sai da fila, que não embaraça seus passos, não perde o ritmo da mensagem. Nunca perde o compasso, nunca perde o ritmo. Há uma grande maioria de irmãs pioneiras que nunca perderam o ritmo da mensagem. Sim, sim. Com certeza há. E não se julgam todo por um pouco. Há muitas irmãs que nunca perderam o compasso, nunca saíram da fila. Há irmãos que nunca saíram e nunca sairão da fila. E a gente deve instruir essas pessoas: irmã, olhe para os barcos que estão chegando. Você vai ver coisas que a mãe esperava que nunca ia ver, mas vai ver sim. Mas não seja influenciada por isso. O que vai trazer regozijo em seu coração é o que está sendo ensinado no púlpito. A irmã nunca vai ouvir um pastor liberando isso, liberando aquilo. Quem é um pastor para liberar o que a palavra não libera? Seria melhor amarrar uma pedra
de mó no pescoço e pular no rio, no mar, do que ser um pastor e estar liberando, proibindo, liberando. Melhor fora se lançar no mar. Homens pisoteiam com sapatos cheios de prego onde os anjos temem passar, onde os anjos cobrem o rosto e dizem: santo, santo, santo é o Senhor. Pregadores, pastores, comerciantes do evangelho, mercenários, lobos, estão dizendo: pode, isso está liberado, aquilo está liberado, aquilo está liberado. Tenho comentado o seguinte: se na mensagem, quanta gente que encanta com a mensagem, irmãs, encantam com vocês, encantam com os nossos cânticos. Se a mensagem pelo menos parasse de ficar falando determinadas coisas, não tinha igreja que cabia, não. Porque a mensagem é bonita demais. Só que tem umas ervas amargas no meio que só é eleito para engolir, né? Tem pessoas que acham tudo muito bonito, mas isso não passa, não. Isso não passa aqui, não. Eu não tenho estômago para isso, não dou conta disso. Mas se a gente parasse, pelo menos parasse de falar, de combater determinados espíritos, não tinha igreja que caberia, não. Quanta gente gostaria de ser da mensagem? Alguém disse para o irmão Brana: do jeito que o senhor está indo, o senhor vai pregar para as colunas um dia. O senhor vai pregar para os bancos. E ele disse: se eu tiver que pregar para os bancos, para as colunas, eu vou pregar, mas eu nunca vou me comprometer com a palavra. Nunca. Nós, irmão Brana, nós vamos te dar passagem, nós vamos te dar salário, o senhor trabalhar para nós, para a nossa igreja. Ele diz: eu prefiro comer pão seco, beber água, mas continuar pregando a palavra, do jeitinho que ela é. E é do jeitinho que ela é que os eleitos gostam. Os eleitos amam e abraçam. Quanto mais o caminho é apertado, mais os eleitos regozijam e sabem o que é que está no fim desse caminho. Agora, vem por revelação. Quem vem por revelação, vai acontecer aquilo que o irmão Brando disse: você não vem aqui para ver defeitos. Bem entendido, essas irmãs, esses irmãos que estão vindo, que os irmãos pregam, as irmãs pregam para elas, tenham esse critério que eu tenho, que todos nós devemos ter. Se você vai sair da sua igreja por causa de problema, então fica lá, porque aqui também tem problema. E muito. Mas tem uma coisa: a mensagem que a irmã, que o irmão vai ouvir aqui, não tem, não. Não tem falha, não. Há 3 classes. Então o irmão vai passar a olhar, a se influenciar por aqueles que estão realmente vivendo a palavra. E tira os olhos do resto. Porque se nós não agirmos assim, a pessoa vem e volta decepcionada. Porque nós ainda estamos numa dimensão humana. Há algo quanto ao humano que é humano no nosso meio. Mas há algo quanto a esse companheirismo que é divino. E há outras escrituras, há mensagens como para que foi dado o Espírito Santo, que não significa também que todos os verdadeiros, todos os crentes da classe verdadeira já estão perfeitos. Há muitos que são da classe verdadeira, são eleitos, mas ainda estão no pátio exterior. Ainda não receberam o Espírito Santo, estão em processo ainda. Estão ainda no primeiro degrau da escada. E precisa ter paciência com os tais. Há cristãos eleitos da classe verdadeiros que são fracos.
Paulo diz, pelos quais Cristo morreu. Vós sois fortes, suportai os fracos. Então não é porque um irmão, uma jovem sai da fila, não, é porque é da classe dos incrédulos, é da classe dos fabricados. Não cabe a nós fazer julgamento. Nunca faça julgamentos. Eu espero que pela graça infinita de Deus eu esteja entre os verdadeiros. E o sinal é esse, que eu amo essa palavra, eu morro por ela. Eu gosto dela, eu gosto desta mensagem. Eu não vivo sem ela. Os mandamentos do Senhor para mim não são pesados. O fardo de Jesus para nós é leve, é suave. Mas nunca diga que uma pessoa que saiu, que está desviada, uma irmã, porque isso, porque aquilo, porque saiu da fila, é porque é incrédula, é porque é fabricada, é porque isso, porque aquilo. Nunca faça isso. Essa seleção ia com Deus. Eleitos e salvos comuns, isso é com Deus, não pertence a nós. E lembrem que há pessoas que ainda estão no pátio. Mensagem veio adentro. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito belisca a nossa consciência. Que tal? Uma pessoa que nasceu na mensagem até hoje não tem o Espírito Santo, será quando vai ter? Pessoa que nasceu na mensagem, casou na mensagem, já tem uma família na mensagem, e até hoje não tem o Espírito Santo, até hoje não tem um sinal, até hoje está no pátio exterior. Quando será que vai entrar? Até hoje é um mau exemplo, se for olhar como exemplo, é um mau exemplo. Até hoje não venceu roupas. Roupa não deve ser tentação de eleito numa hora dessa, mas não. Não é contra isso que uma mulher eleita está lutando. Oh, que vontade de vestir essa calça. Oh, mas que vontade de comprar essa calça. Oh, mas que vontade. Oh, mas que vontade, mas que vontade. Até hoje. Me segura, senão eu caio. Ora por mim, porque eu estou sendo muito tentada. Até hoje, roupa não deve ser mais tentação para a mulher eleita. Tentação hoje está muito acima disso. Isso aí já está lá atrás, já ficou muito longe já. Tudo isso belisca a nossa consciência, nos sacode, né? E faz a gente acordar. Nós vamos nesse instante nos colocar em pé para a leitura bíblica. Gênesis 24 foi a escritura do evangelista irmão Adolfo usou na quarta-feira, na sexta-feira. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, mais velho da casa, Eliezer, né, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Já em Canaã, né? Mas que irás à minha terra, aos caldeus, e a minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Senhor Jesus, ao falarmos de fé, não tem jeito de não lembrar de Abraão, nosso pai. Que personagem,
Que figura, que tipo, que exemplo. É um dos maiores personagens da Bíblia, do Velho Testamento, Abraão. Cada vez que nós falamos deste personagem, a nossa fé é dinamizada. Nós nos familiarizamos com ele. Nós sentimos ele tão perto de nós, é nosso irmão, é nosso pai na fé. É nosso grande exemplo de fé. Aleluia, que o Senhor nos abençoe mais, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu meditava enquanto ouvia a mensagem na sexta-feira, nesse detalhe muito importante. Abraão saiu de Ur, dos caldeus, que é hoje Babilônia, né? Iraque, e foi para Harã. E de Harã ele saiu peregrinando para uma terra prometida. E Deus diz para ele: sai do meio da tua parentela. E já lá na terra, onde futuramente, né, seria, sua descendência habitaria, Israel habitaria, ele mandou que Eliezer fosse à sua parentela para tomar uma esposa para seu filho. Achei interessante isso aí. Sai do meio da tua parentela, sai da casa de teus pais. Depois ele manda, habitando numa terra estranha, onde era habitada por cananeus, e ele fez com que seu servo voltasse à sua parentela, à sua linhagem, para tomar uma mulher, para ser esposa de seu filho, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher da filha dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mais tarde, então, os cananeus, os jebuseus, os heveus foram expulsos e a descendência de Abraão habitou. Mas eu vi aqui, irmão Adolfo, uma coisa importante. Podemos ver aqui, Mombrano nos mostra, uma coisa importante. Abraão, antes da lei, é o nosso pai na fé, antes da lei, já respeitando o tipo, um tipo perfeito, em Isaac, seu filho, mesmo antes da lei, ele não quis que seu filho se casasse com mulher estranha, mulher de outros costumes, outras nações, e adoradoras de ídolos, de costumes da terra, mas que buscasse uma da sua linhagem, da sua família, para ser esposa de seu filho, porque Isaac e Rebeca representam Cristo e a igreja. Abraão já sabia disso. Mais tarde, Moisés então recebeu a lei. Que nenhum filho de Israel se casasse com mulher estranha de qualquer outra nação. Mas antes da lei, Abraão já falou disso. E já respeitou o tipo. É Isaac e Rebeca. Rebeca, portanto, era sobrinha de Abraão, né? Era sobrinha de Abraão.
com quem Isaac se casou. É muito bonito isso. A gente ler a Bíblia, a gente conseguiu ler assim em sequência, por exemplo, eu vou ler a história do começo ao fim, a história de Abraão. Mas assim, eu vou ler, não é apenas lendo, é estudando, é examinando. Eu vou me familiarizar com ele, eu vou andar com ele agora, eu vou caminhar com Abraão agora, onde ele for eu vou. É assim que lê a Bíblia. Então começa lá no início. Então veio Sem, né, de Noé, e logo veio Abrão, né, descendência de Sem. E aí vimos ali, continuamos ali, aí vamos andando com ele. Eu vou andar com Abraão. Abraão se casando com Sara, também da mesma família, da mesma linhagem. Sarai, né? E depois tendo filho, Isaac, tendo Ismael, tendo Isaac, e mandando seu servo buscar uma esposa para Isaac, da sua família, não misturasse, mesmo antes da lei. Depois encontramos Abraão vencendo 5 reis, 5 nações, com servos, não tinha exército não, eram 5 poderosas nações com exército e tudo. Abraão venceu aquelas nações com seus servos, com facão, e enxada velha, e foice, e machado, que eles tinham, eles usaram como arma, e venceram e resgataram seu sobrinho Ló. Voltando dessa grande batalha, dessa grande vitória, com quem Abraão encontrou? Quem veio ao encontro de Abraão? Melquisedeque. Quem será esse Melquisedeque? Estava tão perto ali da criação, tão perto de Noé, tão perto de Sem. E de onde apareceu esse Melquisedeque? Sem pai, sem mãe, sem genealogia. Você não acha genealogia de Melquisedeque e fulano gerou fulano e fulano gerou fulano e gerou Melquisedeque. Você não vai achar. E Melquisedeque viveu tantos anos e gerou. Não, você não vai achar. Sem pai, sem mãe, sem início de vida, sem fim de dia, sem fim de vida. Quem é esse? De onde veio esse personagem? Aí dizem assim, não, mas esse negócio de dízimo, isso é da lei. Isso é lá do Velho Testamento, isso é da lei. Não, não é da lei. É antes da lei. Quem dizimou primeiro foi Abraão, nosso pai na fé. E aqueles que são filhos de Abraão praticam as obras de Abraão. Melquisedeque serviu-lhe a ceia e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo quanto ele possuía. Antes da lei. Antes da lei, ele disse, meu filho não vai se casar com mulher estranha. Irmãos, isso aqui traz uma meditação tão profunda, mas tão profunda. Assim, Acabe fez essa coisa maligna. Casou-se com uma idólatra. Acabe era um israelita. Casou-se com uma idólatra, com Jezabel. Deuses, uma mulher pagã que adorava deuses pagãos, era uma falsa profetisa, que sentava numa cadeira de 3 pés, né, de roda, e rodopiava e profetizava. E quem sabe até com justificativo, não, é evangélica também, profetiza também. Uma das irmãs ontem, muito impressionada com o espiritismo, passou por lá e falou, irmã, o lugar que menos engana é isso aí. Você não precisa ter medo disso. Terreiro de macumba, de feitiçaria, não engana ninguém. Quem vai lá sabe o que vai fazer lá, vai adorar a quem. Sabe muito bem.
Mas o perigo é o evangelho falso, é o evangelho errado, esse que é o perigoso. Tem 99% de verdade nele. É esse que está enganando. Não é espíritos que descem lá no terreiro e feitiçaria, macumbaria não. E Satanás com chifrão e casco fendido, com casco de boi, uma seta na ponta da cauda. Falei, irmãos, Satanás hoje está no púlpito vestido de terno e gravata com a Bíblia na mão, pregando o evangelho. Isso que é perigoso. Evangelho falso, evangelho mentiroso. É isso que é o perigo. Não é macumba, não. Você não tem medo de macumba, não. Isso não engana ninguém. Mas o engano hoje é no púlpito, é nos púlpitos. E Acabe fez essa coisa maligna. E o profeta diz, em hipótese alguma um cristão deve fazer isso. Casar-se com uma moça idólatra, que não é da mesma fé. Muitos há que faz isso. E às vezes até diz, mas está tudo bem. Tudo bem, humanamente tudo bem. Mas eu fico pensando em muitos casos, será como fica isso diante de Deus? Como vai ser o final disso? E viram que está virando moda isso? Moço que deixa, né? Tantas moças na mensagem, vai e casa por lá, uns ficam por lá, depois de repente vem também, batiza, tudo bem. Só que como fica isso diante de Deus, eu não sei. Que é uma coisa maligna, é. Um jovem sair e se casar com uma moça idólatra. A moça de ismo, a moça do mundo. Ah, mas ela veio e hoje está na igreja, tudo bem. Há uma soberania. Há uma soberania. E nós não podemos trabalhar com a soberania, nós trabalhamos com a palavra, como está escrito. Se Deus vai usar de soberania ou não, com um ou com outro, isso é com Deus. Mas a palavra diz, não faça isso. Não faça essa coisa maligna. Claro que não vai perder a alma, mas pode arruinar a vida pelo resto do tempo. Agora, Abraão, nosso pai na fé, nosso exemplo de fé, antes da lei, não tinha Bíblia escrita para ele ler. Abraão é um dos primeiros, os primeiros viventes depois do dilúvio, né? Cão teve sua descendência, Jafé teve sua descendência, Sem teve a sua, de Sem veio Abraão. Estava lá pertinho ainda de Noé. Não tinha Bíblia para ele ler. Não tinha um profeta para profetizar para ele. Não tinha lei ainda. Moisés ainda ia nascer lá muito na frente ainda. Não tinha lei. Mas ele tinha a fé verdadeira. Ele tinha a revelação verdadeira. E coisas que depois Moisés escreveu, Abraão já tinha falado daquilo, já tinha vivido aquilo. Que coisa gloriosa. E aqueles que são filhos de Abraão têm a mesma fé de Abraão, praticam as mesmas obras que Abraão praticou. Jesus falou desse personagem, né? Abraão desejou muito ver os meus dias e viu. O quê? Os judeus falaram, agora chegamos à conclusão que está louco mesmo. O homem não tem 50 anos ainda e diz que Abraão conheceu ele, que Abraão viu.
Jesus disse, irmão David, o assunto de ontem lá, né? Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Agora vimos que estás louco, você não tem 50 anos, como é que Abraão te viu? Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Antes que Abraão existisse, eu já existia. Eu já era. Sem pai, sem mãe, sem princípio, sem genealogia, sem início de vida, sem fim de vida. Nos dias de Abraão, eu conversei com ele, eu visitei Abraão. Eu sou. Você está vendo? Quando Abraão estava sentado sob a sua tenda, porque ele havia feito uma escolha, e aquela escolha é trazida ante cada pessoa que nasce neste mundo. Irmão David disse, há pessoas que argumentam, todo mundo é filho de Deus. Não precisa disso tudo não. Todo mundo é filho de Deus, todo mundo vai para o céu. Se todo mundo fosse para o céu viraria inferno. Se todas as pessoas que morrem fossem para o céu como eles dizem que foram, o céu já seria o inferno já. Morre um jogador, já está formando um time lá nos Anjos lá. Hora dessa já está jogando bola lá já. Morre um cantor, já está animando a galera lá no céu já. E assim por diante. Aí a igreja reúne, reza e encomenda a alma e pede a Deus para dar um bom lugar para aquele artista lá no céu. Se tanta gente que fala que fosse, o céu viraria inferno. Que é o mundo hoje. E a escolha que foi colocada diante de Abraão, assentado sob a tenda, porque ele havia feito uma escolha, né? Aquela escolha é trazida ante cada pessoa que nasce no mundo. Então não é todo mundo filho de Deus, não. Todo mundo é criatura de Deus. Agora, há filhos de Deus e há filhos do diabo. É espiritual. Jesus diz para os fariseus, vós sois filhos do diabo. Agora, que evangelho besta é esse que diz, todo mundo é filho de Deus? Sendo que o próprio Jesus disse para religiosos, hein? Vós sois filhos do diabo, por isso vocês querem me matar. Vosso pai foi homicida desde o início. Nosso pai é Abraão. Se fosseis filhos de Abraão, vocês praticariam as obras de Abraão. Mas vocês estão praticando as obras de vosso pai, que é o diabo, que foi homicida desde o início. Há filhos de Deus, há filhos do diabo. Mas essa escolha é colocada ante cada pessoa. A árvore do bem e do mal é posta perante cada pessoa. E quando Ló, seu sobrinho, e os pastores começaram a brigar, a argumentar a respeito da terra, Abraão, sendo um homem justo, lhes disse, somente que não haja discussão entre nós. Você somente escolha o seu caminho de ida. Essa situação surge na vida de cada crente. E isto está perante você nesta manhã e está perante mim. Ló não pensou que iria se apostatar. A intenção dele foi boa demais, irmão David. Ele não pensou que ele ia desviar, que ele ia apostatar. Porém, ele estava olhando diretamente para Sodoma, onde as coisas eram fáceis. Vou ganhar Sodoma para Jesus. Vou pregar o evangelho em Sodoma.
vou fazer uma grande obra em Sodoma. As coisas eram fáceis. E há muitas vezes que nós olhamos para o caminho fácil. Eu me unirei a esta certa e certa igreja. E você está vendo, ninguém dirá nada contra isso, porque ela é a maior igreja na cidade. Um caminho mais fácil. Muitas vezes nós fazemos isso quando nós estamos errados. A intenção é boa. Apesar da intenção ser muito boa. Lembre-se, se você segue Cristo, você será odiado pelas pessoas, pois todo aquele que viver piamente em Cristo sofrerá perseguições. E se você vem a Cristo, quer dizer, você vem para a mensagem, né? Você não virá por alguma igreja, ou alguma denominação, ou algum credo, você virá pelo sangue. Essa é a única avenida de entrada. E você não pode trazer ninguém com você. Você virá sozinho e permanecerá sobre a sua própria confissão e a sua própria fé. Você não entrará sendo carregado pelo pastor, ou pelo marido, ou pela mulher. Quem vem carregado vai ser carregado por muito tempo, mas não por todo o tempo. Ou pela fé de sua mãe. Você virá como um indivíduo quando você vier a Deus. E muitas vezes nós fazemos escolhas erradas. Por isso cada rapaz e cada moça tem que ter sua própria experiência com Deus. Mensagem estreita e a porta, 57. Terminando já. Quarto selo, 68. Estamos vendo agora estas coisas em símbolos. Como a igreja. Olha, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Criaturas todos são. Fôlego de vida vem de Deus, que é vida. Uma cobra, tudo quanto é animal que tem fôlego, a vida vem de Deus. Os animais, nós, o homem, a humanidade. Por isso que Eva diz, concebido do Senhor um varão. Mas na verdade não foi do Senhor. Foi do Senhor a vida, né? O fôlego de vida era de Deus, só que a semente não era de Deus, era de Caim. E essas sementes vêm desde o Éden até hoje. Aí você diz, mas o dilúvio destruiu todo mundo, só ficou Noé e sua família. O profeta diz, mas a semente da serpente deslizou e passou sorrateiramente através de Cão na arca e deu prosseguimento. A semente. Jesus no Novo Testamento diz para judeus, escribas, fariseus, israelitas. Nem todo Israel é Israel. Os 144 mil são judeus, mas nem todos os judeus são salvos. Ou serão salvos. O profeta diz, cuidado com eles, são trapaceiros. Faça negócio com o judeu para você ver. São trapaceiros. Mas há um remanescente entre os judeus, que é semente, que é linhagem física e é semente espiritual de Abraão. Há um remanescente entre os judeus, como há um remanescente entre os gentios, do qual nós fazemos parte, que é também, através de Cristo, nos tornamos também posteridade de Abraão, descendência de Abraão, através de Cristo. Cristo é a posteridade de Abraão. Em Cristo nos tornamos filhos de Abraão. Semente espiritual de Abraão. Então, desde o Éden, uma linhagem, uma semente. Desde o Éden, há uma semente de Deus também. De um lado, Caim, do outro lado, Sete.
E essa semente, essa descendência vem vindo, passou pelo Novo Testamento. Jesus falou com eles, vós sois filhos. João também disse isso. Caim era do maligno, Caim não era de Adão. Caim foi fruto do encontro de Eva com a serpente. Ela ficou grávida. Por isso, quando Deus conversou com eles, disse, agora com dor darás luz. Ela já tinha uma semente no ventre, que era da serpente. Essa semente nasceu com a natureza de serpente, matou seu irmão, foi o primeiro homicídio na terra, e até hoje ela está matando. Perseguindo a semente da mulher, perseguindo a igreja, perseguindo a semente de Deus. Estamos vendo agora essas coisas em símbolos. Na Bíblia, o Gênesis especialmente está numa linguagem figurativa, como o Apocalipse também. Quem é leão, boi, homem e águia? Igreja primitiva. O boi, o animal do sacrifício. O cavaleiro do cavalo vermelho estava matando. Então levantou o boi, o animal do sacrifício. Quem é o rosto do homem? Martinho Lutero. Linguagem figurativa. Quem é a águia voando? É a mensagem do sétimo anjo. Linguagem figurativa. Mas tinha que vir um sétimo anjo para revelar isso, para nos mostrar isso. Quem era aquele cavaleiro? O que significava a cor de cada cavalo? E as criaturas que vieram para combater aqueles cavalos, ou aquele cavaleiro daqueles cavalos, de Apocalipse 6. Estamos vendo essas coisas em símbolos. Quem era a árvore que estava no meio do jardim? Do fruto de todas as árvores comereis, mas da árvore que está no meio, nessa não tocareis. Nós existiríamos pelo poder da palavra falada, mas viemos a existir porque Eva tocou na árvore que estava no meio do jardim. Você vai ler mensagem de casamento e divórcio, semente da serpente, o profeta vai explicar que meio é esse. A árvore da vida era Cristo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, quem era? Era a mulher. Ela não era para ser tocada. Depois que comeram do fruto, aí viram que estavam nus e correram e esconderam. O profeta disse, se comeram a maçã, faz com que a mulher veja que está nua. O melhor que nós façamos é sair distribuindo maçãs aí pela cidade inteira. Vai pôr as mulheres todinhas para vestir roupa. Deus diz, agora o teu desejo será para o teu marido. Que desejo era esse? Comer maçã, ela morder numa fruta e Adão morder no outro lado da fruta. É isso? Agora o teu desejo, quer dizer, um desejo que antes ela não tinha experimentado, será para o teu marido. Com dor darás luz, filhos. Multiplicarei a tua dor e a tua conceição. Estamos vendo essas coisas em símbolos. Como a igreja, por exemplo, é paralela com Noé, o qual entrou no pecado. Sim, chegaram, porém Enoque se foi primeiro. Esse é o tipo dos santos que irão antes da tribulação. Enoque foi salvo através do dilúvio. Noé passou pelo dilúvio, sofreu a grande tribulação, o dilúvio, escapou, mas ele sofreu aqui na terra a grande tribulação. Mas Enoque, o qual nos representa,
foi arrebatado antes. Antes. E quando Noé sentiu a falta de Enoque, ele começou a preparar a arca. Começou a trabalhar na arca. Enoque era bisavô de Noé. Noé representa a igreja que entra na tribulação, parágrafo 67, onde lemos em todas as ceias. Mas a noiva não. Ela não tem que passar pela tribulação. Temos visto essas coisas em símbolos, em tipos, em figuras. Mas tudo que a igreja eleita precisava saber para ser arrebatada, Deus revelou através do sétimo anjo. Apocalipse 10:7. Agora, eu acho muito bonito, gosto de dizer isso. Eu achei meu nome na Bíblia. Meu nome na Bíblia é Abraão. O profeta diz assim, quando você está lendo sobre Abraão, você tem que ver alguma coisa em comum entre você e Abraão. Gente, ele é meu irmão, né? Abraão, lá perto de Noé ainda. É meu irmão e eu sinto ele tão pertinho de mim. Há uma convivência com ele, eu convivo com ele. A fé dele é igualzinha à minha. Não precisa de lei. Antes da lei, o nosso Pai na fé já estabeleceu a fé na qual nós estamos hoje. Amém. Graças a Deus. Vamos parar aqui, vamos nos colocar em pé. Nós tivemos 12 conexões, irmãos que assistiram a escola, inclusive um irmão chama Rubem, em Ribeirão Preto. Só o Rubem assistiu hoje à escola. E o irmão Gutenberg em Goianápolis, irmão Júnior Kleiner em Anápolis também, né? Família. Irmã Andréia em Contagem, Minas Gerais. Irmão Diego aqui em Anápolis. Além desses, né? Ao todo foram 12 conexões. Alguém, pastor Mauro, alguém que diga que Abraão conheceu Noé. O que o senhor diz disso? Não sei. Eu teria que ver, estudar, né? Após Noé. Depois de 100, né? Eu acredito que não. Abraão era descendência de 100, né? Já estava muito. O pastor Hélio está lembrando, cerca de 400 anos para frente. Os homens viviam 800, 900, né? Matusalém viveu quase 1000. Mas Abraão era descendência de Noé. Veio de Terá, né? E já estava bem na frente. Eu não sei se ele conheceu Noé. Pela ordem da Bíblia, não. Ele não conheceu Noé, né? Noé morreu com 120 anos, né? Foi isso? Foi? 600 anos. Perdi. Noé. Não, Noé. 600 anos. Não, 900 foi Matusalém. Acha aí, não vamos embora sem achar a idade de Noé, não. Acha aí, bem rápido. Hã? Noé? É isso tudo, 930. Mas lê para mim, eu quero ver na Bíblia, irmão Francisco. Eu quero ver na Bíblia. Noé viveu... Matusalém viveu quase 1000, né? 960 e tantos anos. Quem? Quase 1000 tanto de Matusalém. 950, irmão Francisco. Ah, sim. 930. 950 anos. Exatamente. Uhum. É verdade. Agora, Noé viveu quase 1000, né? 950 anos.
Mas, não sei, eu teria que ler, fazer assim um estudo, né, mas para ver se há lógica nisso, né, que Noé conheceu Abraão. Noé conheceu Abraão. Não sei, eu penso que não. Mas a gente tem que examinar isso aí com mais cuidado, né, para ver. É uma pergunta interessante, para conhecimento geral é muito bom. Isso aí, boa pergunta. Nós agradecemos ao Senhor por esse tempo que passamos aqui nesta manhã em um estudo bíblico, ensinamento da palavra, e isso confirma mais a nossa fé. É tão bom a gente conhecer a origem da nossa fé, de onde ela vem, a origem da revelação que temos, de onde ela vem. Isso é maravilhoso, e para onde ela está nos conduzindo, para onde ela está nos levando. Isso traz para nós sensação de segurança. Graças a Deus, nós vemos de onde viemos, onde estamos e para onde nós estamos indo. Louvado seja o teu nome. E esta revelação traz regozijo, traz estímulo para nós, e as doenças ficam muito pequenas. A cura fica tão fácil. Aleluia. Isso é cura também para os nossos corpos enfermos. Isso é cura para o nosso coração aflito, nosso espírito aflito, nossa alma quebrantada. Isto nos abençoa de um modo geral, Senhor. Todo o nosso ser é abençoado pela Tua palavra. No nome de Jesus Cristo, nós agradecemos por esse bom e maravilhoso tempo aqui nesta manhã, e oramos pelo culto da tarde, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Às 16 horas estaremos aqui de novo para mais um glorioso companheirismo. Até nos vermos. Deus os guarde. Olha, as crianças, olha, para passar por aqui, viu? Todas as crianças venham passar por aqui, ó, para falar com as irmãs aqui, por favor. Porque tens escolhido este caminho, o caminho estreito é difícil, tens andado por sua livre escolha, tens tomado decisão preciosa. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Tua escolha é precisa e correta, é o caminho que leva à salvação, e isso por si mesmo é o que fará cumprir a tremenda vitória no amor divino. Este
salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Este caminho é o caminho da salvação. Que gloriosa decisão, irmão, tens feito, porque nestes momentos de decisões, uma vasta porção dos céus espera por ti. Te acercar, nascerá o sol clareando a imensidão. Se a morte negra sua vida ceifar, ressuscitará, Jesus virá, levará para Sião. Quando a bomba atômica explodir, não estaremos mais aqui. A noiva não passará por tribulação. Nós estaremos nos braços do Senhor, em volta da mesa que nos preparou, pois abraçamos sua graça e seu perdão. Aprisco do Senhor, outro não há. Quando o socorro deste mundo terminar, Ele achará. E quando o mundo estiver em tribulação e em grande dor, a noiva estará em um gozo eternal, nas bodas divinais com seu Senhor.